Antes de elevarmos nossa voz em oração, é importante aquietar o coração. Vivemos dias em que o barulho do mundo tenta falar mais alto do que a voz de Deus. São tantas notícias, tantas pressões, tantas expectativas, que a alma acaba carregando um peso invisível. E em algum momento, todos nós nos deparamos com algo inevitável. A incerteza, ela surge quando não sabemos o que vem depois, quando o amanhã parece nublado, quando perguntas ecoam na mente sem resposta. O que vai acontecer? Como isso vai terminar? E se nada sair como planejamos? Diante da incerteza, sempre existe uma escolha. Podemos permitir que o medo nos governe, alimentando a ansiedade e o desespero. Ou podemos decidir permanecer firmes no lugar da fé, onde a confiança em Deus nos sustenta, mesmo quando tudo parece instável. A fé não ignora a realidade, mas escolhe enxergar além dela. Ela nos lembra que mesmo quando não temos controle sobre as circunstâncias, Deus continua soberano. Enquanto o medo pergunta e se der errado, a fé declara Deus continua no controle. Hoje, talvez você esteja enfrentando um momento assim, com decisões difíceis, caminhos indefinidos, ou situações que fogem das suas mãos. Mas saiba de uma coisa, a incerteza nunca pegou Deus de surpresa. Ele continua reinando, cuidando, guiando cada detalhe da sua vida. Se essa verdade fala ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Quando olhamos ao nosso redor, é fácil encontrar motivos para preocupação. O mundo parece instável. A economia oscila, a paz parece frágil, e as notícias muitas vezes alimentam o medo. E além de tudo isso, existem as batalhas pessoais que ninguém vê, relacionamentos que mudam, portas que se fecham, sonhos que precisam ser adiados. Há dias em que até a fé parece ser testada, mas a palavra de Deus nos chama para um lugar mais alto. Ela nos convida a não viver dominados pela preocupação, mas pela confiança. Jesus nos ensina que o Pai conhece cada necessidade antes mesmo de abrirmos a boca. Nada do que você precisa é desconhecido por Deus. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhuma luta é pequena demais para o cuidado dele. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, algo poderoso acontece. Nosso coração encontra descanso. Nossa mente desacelera. Passamos a entender que não precisamos carregar sozinhos o peso do amanhã. Cada dia já tem seus próprios desafios, e Deus promete graça suficiente para hoje. A preocupação tenta nos prender ao futuro. A fé nos ancora no presente, lembrando que Deus já está cuidando do que ainda não vemos. Quando nossos olhos se voltam para Ele, a alma encontra paz, mesmo em meio às tempestades. Se você acredita que Deus está cuidando da sua vida, mesmo agora, declare nos comentários: Deus é meu sustento. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, existe uma verdade que nunca muda. Deus não perdeu o controle. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem falhar, os planos podem ser interrompidos, mas o Senhor permanece o mesmo. Ele continua reinando acima de toda confusão e de todo caos. A Bíblia nos mostra que Jesus acalmou o vento e o mar com uma única palavra. E o mesmo Cristo que disse acalma-te a tempestade, continua falando paz hoje. Ele vê o caos que tenta se formar dentro do seu coração. Ele conhece os medos que você não consegue explicar. E ainda assim, ele se aproxima trazendo descanso para a alma cansada. Confiar em Deus em tempos de incerteza não significa entender tudo. Significa dizer: Senhor, eu não compreendo este momento, mas confio em quem Tu és. É reconhecer que, mesmo sem respostas claras, podemos descansar na fidelidade dele. Porque quem segura o amanhã nunca abandona seus filhos no hoje. Talvez você não saiba o que o futuro reserva, mas você pode ter certeza de algo desde esta ló. Ele segura cada detalhe, cada passo e cada decisão. Nada foge do seu olhar e nada escapa do seu cuidado. Há momentos em que a vida simplesmente não faz sentido. Planos que pareciam certos se desfazem. Caminhos que pareciam claros se tornam confusos. E o coração se pergunta em silêncio: o que Deus está fazendo? É nesses momentos que a fé é mais necessária. A palavra nos lembra que Deus age mesmo quando não conseguimos enxergar. Ele trabalha nos bastidores, alinhando tudo de acordo com um propósito maior. Nada é desperdiçado em suas mãos. Nem a dor, nem a espera, nem as lágrimas. A Bíblia afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo será fácil, mas que tudo terá sentido. Deus transforma feridas em testemunhos. Ele converte perdas em amadurecimento. Ele usa até os momentos de confusão para nos conduzir a um lugar de crescimento. Mesmo quando você se sente parado,
Deus continua em movimento. Mesmo quando você se sente fraco, Ele continua forte. O tempo de Deus não atrasa, não falha e não se perde. Ele está construindo algo maior do que você consegue imaginar agora. Se hoje você escolhe confiar, mesmo sem entender, escreva nos comentários: Deus está trabalhando por mim. Quando o coração está sobrecarregado pelo desconhecido, Deus nos convida a lembrar de suas promessas. Ele não é um Deus distante. Ele é presente, próximo e atento a cada detalhe da nossa caminhada. Aqueles que colocam sua confiança nele nunca estão desamparados. O Senhor promete estar conosco nos dias bons e também nos dias difíceis. Quando o medo tenta se aproximar, a presença de Deus se torna abrigo. Quando a força parece faltar, Ele se revela como sustento. Seu amor não oscila conforme as circunstâncias. Sua proteção não desaparece quando o mundo parece instável. Deus promete responder quando clamamos. Promete estar conosco na aflição. Promete livramento, cuidado e honra. Essas promessas não são apenas palavras, são alianças firmadas por um Deus fiel. Ele não abandona aqueles que o buscam de todo o coração. Mesmo quando o temor tenta dominar a mente, podemos escolher descansar. Descansar sabendo que somos vistos. Descansar sabendo que somos guardados. Descansar sabendo que pertencemos a Ele. Quando a mente começa a se encher de pensamentos inquietos, Deus nos ensina um caminho diferente. Em vez de alimentar a ansiedade, somos convidados a apresentar tudo em oração. Nada é pequeno demais para ser colocado diante do Senhor. Cada preocupação, cada pedido e cada lágrima podem ser entregues a Ele. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela transforma o coração. Enquanto oramos, algo acontece dentro de nós. A paz de Deus começa a ocupar o espaço que antes era tomado pelo medo. Uma paz que não depende da ausência de problemas, mas da presença de Cristo. Essa paz guarda a mente e o coração. Ela acalma os pensamentos acelerados. Ela fortalece a fé enfraquecida. Ela nos lembra que não estamos sozinhos na batalha. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, podemos descansar. Deus ouve cada oração. Ele age no tempo certo. E enquanto esperamos, sua paz nos sustenta e nos mantém firmes. Se você deseja essa paz sobre sua vida hoje, escreva nos comentários: a paz de Deus reina em mim. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de espera, esperando uma resposta, esperando uma direção, esperando que algo finalmente se resolva. E enquanto a resposta não vem, o coração se pergunta se Deus realmente está vendo tudo isso. A palavra nos lembra que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Ele enxerga o que ainda não conseguimos compreender. Enquanto vemos apenas uma parte da história, Deus vê o todo. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Mesmo quando o caminho parece confuso, Deus continua guiando cada passo. Mesmo quando você se sente parado, Ele está preparando o próximo movimento. Nada acontece fora do tempo perfeito do Senhor. Cada espera tem um propósito. Cada silêncio carrega um ensinamento. Confiar em Deus é decidir descansar, mesmo sem entender. É continuar orando, mesmo quando parece que nada muda. É permanecer firme, sabendo que a fidelidade de Deus nunca falha. Se você escolhe confiar no tempo de Deus, escreva nos comentários: eu descanso no tempo do Senhor. Há momentos em que o cansaço não é físico, é da alma. Cansaço de lutar, de esperar, de tentar ser forte o tempo todo. Mas Deus nunca nos pediu para carregar sozinhos aquilo que pesa demais. Ele nos chama para descansar em sua presença e confiar em seu cuidado. O Senhor caminha conosco em cada etapa, inclusive nas mais difíceis. Sua presença não é limitada por tempo, espaço ou circunstância. Onde quer que você esteja agora, Deus já chegou antes de você. Ele envolve sua vida com amor, proteção e direção. Mesmo no desconhecido, Ele permanece. Mesmo na fraqueza, Ele sustenta. Mesmo quando tudo parece incerto, sua fidelidade continua firme. Nada pode separar você do amor de Deus. Nenhuma tempestade é maior do que a sua paz. Que o coração encontre descanso. Que a alma encontre abrigo. Que a confiança seja renovada, sabendo que o Senhor está presente em cada passo da jornada. Se você sente a presença de Deus cuidando de você, escreva nos comentários: o Senhor está comigo. Quando o medo tenta se levantar, Deus nos lembra quem Ele é. Ele é aquele que faz caminho onde não existe estrada. Ele é o Deus que abre o mar, que derruba muralhas e que transforma impossíveis em testemunhos. Nada é difícil demais para o Senhor. Mesmo quando o inimigo tenta cercar a mente com dúvidas e inseguranças, Deus se levanta como nosso libertador. Ele é refúgio nos dias maus. Ele é força
quando tudo parece fraco. Ele é a voz que diz paz quando o coração está agitado. Há batalhas que não vencemos com força, mas com confiança. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele luta por nós. Ele nos carrega quando não conseguimos mais caminhar. Ele renova nossa fé quando sentimos vontade de desistir. Que hoje a fé se levante acima do medo, que a esperança fale mais alto que a ansiedade, e que o coração se lembre: Deus continua sendo fiel, poderoso e presente. Mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo, podemos escolher confiar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fidelidade dele não falha. O amor dele não muda. E sua presença nos acompanha a cada passo, mesmo nos dias mais incertos. Ao longo da vida, haverá momentos de dúvida, de medo e de espera. Mas, mesmo nesses momentos, podemos declarar: Senhor, Tu estás comigo. Podemos repousar no cuidado dele, sabendo que nada escapa do seu olhar. Nada acontece fora do seu propósito. Que a esperança se firme em Jesus, que a fé permaneça inabalável. Que cada coração que lê ou ouve esta oração sinta o abraço do Senhor. Que cada passo seja guiado pela sua luz, cada decisão sustentada pela sua sabedoria e cada dificuldade transformada pelo seu poder. Lembre-se, mesmo que o amanhã seja incerto, Deus já está lá e você pode descansar seguro em suas mãos. Se essa oração fortaleceu sua fé hoje, escreva nos comentários. Glória a Deus por sua fidelidade e compartilhe essa paz com alguém que precisa ouvir. Amém.